Café com Velocidade. Corridas clássicas. E para você que marcou encontro com a velocidade, começa agora o terceiro bloco do Café com Velocidade, número 539. A gente já falou de Fórmula 1, a gente já falou de MotoGP e agora a gente vai voltar um pouquinho a falar de Fórmula 1, mas no passado, porque esse é o nosso bloco de corridas clássicas e a gente vai trazer o que aconteceu no GP do México de 1987. E eu venci essa votação, e como que essa votação é decidida, não é mesmo? Tem que lembrar, é sempre bom falar sobre isso, no nosso grupo especial para apoiadores do Café com Velocidade. A gente coloca uma enquete ali, cada um faz a sua campanha, né, que tem que puxar sardinha para a sua própria corrida, e a gente acaba, depois de 1 ou 2 dias, a gente encerra essa votação e decide que corrida que vamos assistir para relembrar, né, a Fórmula 1, relembrar que traçado que vai ter a corrida no próximo final de semana, para falar um pouquinho sobre anos 80 eram realmente melhores, só tinha corrida boa, e lá em 70, e nos anos 2000, né? Então pra gente ir para esse túnel do tempo mesmo. E bom, vamos dar uma contextualizada aí nessa prova. O GP do México de 87, ele era a 15ª corrida da rodada, e a gente tinha a segunda prova lá no Autódromo de Hermanos Rodrigues, que tinha sido renovada, acabou voltando pro calendário, então a gente teve provas em outros circuitos por lá também. Vamos passar o resultado, mas esse resultado aí a gente vai ter que falar bastante sobre ele, porque tivemos aí algumas alterações, né? Então, como a corrida foi escolhida por mim, não tinha como ser uma corrida assim que fosse terminar de uma maneira tranquila ou normal, né? Sempre tem que ter algum acontecimento diferente aí. Então a gente pode colocar primeiro que o Piquet venceu, mas não venceu. Ele ficou em segundo lugar. O vencedor foi o Nigel Mansell e Patrese foi o terceiro colocado, que ficou à frente da Arrows do Ed Sheever, do Theo Fabi e do Felipe Alliot. Então, Diogo Gomes, vamos contar um pouquinho do porque essa corrida foi realmente maluca. Eu não esperava que fosse maluca desse jeito. E você não tinha assistido, você nem era nascido, né? Então como é que foi voltar aí para esse túnel do tempo mesmo? Uma corrida e transmissão bem diferentes do que a gente tá acostumado, né? E esse final de semana eu não vou reclamar, vou falar, nossa, que maravilha, tem muitos recursos aqui, tem muitos jeitos de se ver a corrida e entender o que tá acontecendo. Né, primeiro de tudo, a parte técnica, né? Porque qualidade de imagem horrorosa, áudio horroroso, é tudo um sofrimento, gráficos, meu Deus, chegou um ponto que eu tava perdido, assim. Né? Que gráfico? A máquina de escrever. Chegou um ponto que eu tava perdido a um ponto extremo, assim, foi uma das poucas corridas que eu assisti sem entender nada. Aliás, poucas não, porque recentemente as corridas 2 da Stock Car têm sido assim, eu assisto sem entender nada, eu só... Sabe, tipo uma criança vendo um jogo de futebol, eu só vejo gente correndo pra lá e pra cá, eu não sei o que tá acontecendo. E uma bola, né, ponto. E uma bola apontando pra um lado e pro outro, tipo eu acho no corrida 2 da Stock Car. Mas foi eu acho nessa corrida também, foi tanta mudança pra lá e pra cá que eu não entendi o que tava acontecendo. Mas a corrida muito movimentada, né, com um acidente logo no início. A pista, apesar de ter sido reformada 1 ano atrás, ela já tinha sérios problemas com relação ao asfalto. Na peraltada, que ainda existia nessa época, a famosa peraltada, uma série de bumpings enormes, acidente forte nos treinos livres. O Mansell, que largou da pole, tem um acidente fortíssimo no treino livre. O Ayrton Senna, nessa época de Lotus, aquela Lotus toda amarela, muito bonita, também sofreu um acidente bem forte nos treinos livres. Então, assim, era uma pista muito traiçoeira. E aí na primeira volta a gente já teve uma série de acidentes, pilotos importantes saindo, a corrida continua, líderes abandonando, tem a parada no meio da corrida, e depois quando volta o líder não era líder, mas o segundo colocado era terceiro, e aí, sabe, foi uma corrida assim,
talvez a qualidade em si dela não tenha sido tão alta. Na verdade, foi uma corrida bem normal, eu diria. Mas foi uma série, ela teve uma série de pontos, assim, que a gente, olhando, é interessante, sabe? O próprio Senna de Lotus ainda amarela, você tinha uma Benetton muito forte, você tinha o Arrow chegando, você tem o Patrese indo pro pódio de Brabham, o conjunto ali, né, como você fez a ambientação ali do campeonato já indo para as últimas rodadas com o Piquet e o Mansell como os únicos candidatos a serem campeões de fato ali, e a equipe naquela altura já declarada a favor do Mansell, e o Piquet, porque o Piquet já tinha confirmado que no ano seguinte ele ia guiar a Lotus, ele ia pra Lotus, então a equipe já meio que se voltou do tipo, tá, queremos que o Mansell seja campeão, então o Piquet meio que tentando sobreviver com a liderança que ele tinha na frente. Todo o ambiente, talvez a corrida em si não tenha sido muito boa, mas todo o ambiente criado ao redor eu gostei, eu acabei achando positivo. Ufa, que bom. Ainda bem que você é meu companheiro aqui nessa bancada hoje. Você não veio gongar minha corrida, porque eu vou contar, né? Eu falei pra você antes da gente gravar, mas como que eu escolhi essa prova? Eu não tinha assistido ainda e até fiquei brincando durante a votação, porque o Rosa falou, peguei uma corrida aleatória aqui e joguei no grupo. Eu falei, não, eu não fiz isso. Eu peguei, pesquisei, eu dei uma olhada na Wikipedia, aí eu falei, nossa, quantos carros não completaram? Só 9 chegaram no final. Nossa, olha aqui, vazamento de água, problema no motor, transmissão, aquecimento. Essa prova que eu vou escolher. Aí eu fui no YouTube também, né, dar uma olhadinha, porque é sacanagem a gente jogar a prova sem ter transmissão. A gente sofreu, né, na última corrida clássica pra conseguir achar e... Enfim, o meu bloco lá da transmissão acabou não dando muito certo por causa disso. Então acho que todo mundo teve esse cuidado aí de ir no YouTube, ver o que tinha lá e pescar essa corrida. Mas eu imaginava, Diogo, que assim, os acontecimentos iam demorar relativamente um tempinho para acontecer. Mas não, a gente teve muita coisa já no início da prova, né? Logo depois da largada, a gente já teve o Piquet ali e o Prost se envolvendo numa batida. O Piquet conseguiu continuar sem ter problema nenhum, mas o Prost já ficou para trás e depois daquilo foi uma sucessão, né? Porque a gente teve Danner abandonando, Nakajima, Stefan Johansson e todos num acidente que aconteceu na primeira volta. Então já foi meio começando um strike antes dos pilotos terem problemas de motor, de turbo também, né? Muitos outros motivos que acabaram tirando os pilotos da corrida. Mas vamos passar um pouquinho pelos comentários aqui, porque a gente tem a mesma sensação que os nossos ouvintes, viu, Diogo? O Leandro JF, ele é quase curto e grosso, mas resume o que você disse. Boa corrida. Legal ver que naquela época tinha comercial no meio da prova, coisa que hoje seria inadmissível na nossa concepção. Mas tirando a recuperação do Piquet, foi uma corrida chatinha. E o pior é a falta de informação. Até parece a Stock Car atual. JF, eu não tinha lido seu e-mail, juro. Quem participa do programa quase nunca lê, né? Geralmente é o âncora, e eu sou meio curiosa, então eu dou uma olhada. Mas quando você falou de Stock Car, eu falei, nossa, é muita coincidência. E vai ser engraçado até ler esse comentário. E a gente tem o Fabrício Dutra também, mandando seu e-mail aqui, dizendo que mais uma vez me veio à cabeça aquele pensamento. Por que será que eu criei no meu imaginário que as corridas do final dos anos 80 eram boas? Talvez por eu achar incrível aqueles carros potentes e aqueles pilotos malucos trocando marchas em câmbio manual a quase 300 km por hora. Uma corrida onde apenas 9 carros terminaram e apenas 4 na mesma volta do líder. Corrida confusa, pois os tempos de distâncias foram mantidos e quem cruzou em primeiro não levou por conta da soma dos tempos. Ele explicou até que fácil, né? Vou fazer essa pausa aqui. Ele ajudou a gente. E aí ele continua. Legal mesmo é relembrar as equipes da época, tipo Osella, equipe italiana com o motor Alfa Romeo, e o Martin Brundle na Zack Speed, equipe alemã que correu de 85 a 89 na Fórmula 1. E claro, os tempos áureos da Williams com Mansell e Piquet. E a gente já tinha comentado, né, Diogo, que a disputa do campeonato estava entre o Mansell e o Piquet mesmo, e o Piquet acabou levando, né, conseguiu ser campeão. Mas ficou restrito mesmo a eles dois. E vamos falar um pouquinho então da bagunça que aconteceu nessa corrida.
né? Vou até pegar aqui pra ver se eu anotei a volta que aconteceu esse acidente. Eu acho que não, porque o gráfico da corrida era essa porcaria, né? Então não tinha como a gente anotar direitinho, mas deve ter sido ali pra volta 25. Deixa eu ver se tem um abandono do Warwick aqui, ó. 26, errei por uma. O que aconteceu, né? Depois de uns 10 carros terem abandonado, o Warwick bateu de uma maneira forte, mas que estragou completamente a barreira de pneus que tinha no circuito. Ele saiu bem, deu tudo certo, até pelo tipo de carro que tinha na época eu fiquei um pouco assustada que ele pudesse ter sofrido alguma coisa. Só que para consertar essa barreira de pneus, a corrida ficou parada há muito tempo, mas muito tempo mesmo. E depois, quando voltou à prova, qual foi o esquema que eles bolaram? Foi exatamente isso que o Dutra colocou no comentário dele. Teve a relargada, todo mundo correu normalmente, o Piquet conseguiu se manter à frente do Mansell e a vitória, só que os tempos das distâncias foram mantidos. Então imagina meio que um safety car virtual, só que sem ter ele na pista e sem as distâncias a gente poder ver realmente que elas existiam. Então foi muito bizarro por conta disso, né? Porque parecia que eles estavam ali brigando, só que na verdade tinha uma distância muito grande ali entre eles. Então o Mansell, ele tinha 26 segundos a mais que o Piquet no final da corrida. Então por isso que ele acabou vencendo e o Piquet ficando em segundo, apesar de ter terminado em primeiro. Então dá um nó um pouquinho na cabeça nessa situação. E por isso que tem essa curiosidade. Eu não lembro de outra corrida que aconteceu esse tipo de situação, até porque hoje a gente tem safety car, bandeira vermelha, né? Tem outros tipos de procedimentos. Mas imagina uma coisa dessa hoje, Diogo Gomes. Que bagunça. Meu Deus do céu, seria absurdo. Tem uns pontos, por exemplo, obviamente não tinha safety car na época, né? Safety car surge no início dos anos 90, a gente tá falando de 87 ainda, então não existia safety car, por isso a prova, essa questão. Isso não era algo comum, até na transmissão brasileira eles falam que a última vez que tinha acontecido isso tinha sido há, sei lá, 9 anos atrás, quando o Prost estava entrando na Fórmula 1, e a essa altura aí, 87, o Prost era o Prost era o piloto que mais tinha vencido corrida na história da Fórmula 1, ele tinha um recorde, então assim, você vê que fazia quase uma década que não tinha tido algo desse tipo. Essa aí é a famosa época em que os caras batiam e o carro ficava ali no cantinho da pista mesmo, bom, paciência e boa sorte para toda vez que passar ali evitar de bater nele. Essa batida em si do Warwick não foi assim, porque ele bateu muito forte, ele bate e volta. Quando ele volta com ele pneu, volta com ele a barreira de pneus, né? Volta com ele o resto que sobrou do carro dele. Então, é uma sensação que a prova tinha que ser parada, né? Aí eles dão bandeira preta, e a bandeira preta hoje é para excluir algum carro, e eu pensei, eles estão excluindo quem? Bandeira preta. Por que eles estão excluindo alguém? Eles estão excluindo o Warwick, ele tá batido, não entendeu. Aí depois eles falaram, não, mas tem bandeira vermelha no pit. Aí eu fiz, tá, então não pode estar no pit, o pit tá fechado. Mas não, a bandeira vermelha no pit era pra dizer que a corrida tava parada. Aí, enfim, confusões à parte. É tipo uma bateria, né? Acho que no kart aconteceu durante muito tempo, essas bateriazinhas. Tem a bateria, guarda-se ali os tempos, entre aspas, e tem a bateria 2, e aí pega-se o tempo, soma um tempo com o outro e vê que no final quem é o vencedor. É tipo pontos, um campeonato por pontos, só que a corrida não foi por pontos, foi por tempo, é basicamente isso. E eu fui explicar, me compliquei mais ainda do que o JF, acho que tinha explicado, né? O Dutra tinha explicado. Isso. Então, isso foi um grande ponto pra corrida, porque isso basicamente na metade da corrida. A corrida tinha mais de 60 voltas, e que não dava pra saber que volta tava. Só no final, quando levantou a bandeira, que a gente falou, opa, ok, agora isso é que a corrida acabou. Mas quando acontece isso, que foi mais ou menos metade da corrida, e quando eles voltam, eu fiquei com a sensação, tipo assim, cara, a corrida acabou, sabe? Eles estavam correndo, eu tava vendo que eles estavam correndo, mas eu ficava, cara, a vantagem do Mansell é tão grande, obviamente não tinha um gráfico informando a diferença entre eles, mas eu falei, poxa, a diferença do Mansell é tão grande que eu sou o Piquet só vai ganhar, essa corrida ele abriu muito na frente, mas não dava pra ter uma referência. E aí daqui a pouco o Piquet abriu 20 e tantos segundos de vantagem pro segundo colocado, que nem era o Mansell. Eu falei, cara, eu acho que ele vai vencer. E no final acabou que o Mansell venceu a corrida e ainda com uma vantagem considerável, eu diria, né? Então, 26 segundos no final, à frente do Piquet. Então, caramba, é confuso, é bom pra gente em termos de história, não só das equipes, né, que o ouvinte citou aí. Cara, a GS Ford, que coisa maravilhosa que é ver essa equipe. Minardi Motor e Moderne, tem noção do quanto de história que tem só nesses nomes?
Eros Megatron, é o nome maravilhoso. Exatamente, ele citou a Ozella, eu tenho uma paixão louca pela Ozella, apesar de ser uma equipe, enfim, com história péssima. Toda a história, tudo envolvendo foi muito legal, a maneira como eles faziam isso antes, sabe? Pela história, a corrida realmente não foi nada demais, mas pela história envolvendo e parâmetros diferentes, era muito legal. Isso porque a gente nem falou da TV ainda, quando a gente falar de TV, é aí que vem pérola. Né? Não, tá chegando a hora já. Você puxou o gancho aí das diferenças, né, de tempos entre os pilotos. Então o Mansell completou a prova com 1 hora e 26 minutos. O Piquet 26 segundos atrás. O Patrese 1 minuto e 26 atrás, ou seja, 1 minuto atrás, né, do Piquet. O Ed Sheever 1 minuto e 41. E daí para trás os outros 5 pilotos que completaram a corrida tinham mais de uma volta. O Yannick Dalmas, que estava correndo pela Lola Ford, ele chegou 4 voltas atrás. Então foi guerreiro, né? Conseguiu ali terminar a corrida ao menos, né? Foi uma prova realmente de sobrevivência. O Senna abandonou faltando, deixa eu ver, umas 9 voltas pro final da corrida, na volta 54, então quase completou, mas não conseguiu também. Nessa época a gente tinha, né, só, né, bem entre aspas, tá? Senna e Piquet como representantes brasileiros aí na categoria. A gente tem um comentário do Cesarino, seu Diogo Gomes, antes da gente passar para os comentários da transmissão, porque você me disse que Galvão Bueno estava on fire. Então a gente tem muita coisa boa para falar aqui. E Cesarino foi aí pro túnel do tempo e disse: sei que muita gente não vai concordar com os meus comentários, mas gostei da corrida. Mas considero os seguintes fatos: a péssima transmissão da corrida pela TV mexicana, que ficava focada nos primeiros colocados e perdeu ultrapassagens e batidas. A pista do México parecia a pista de terra de Eldora, de tanta sujeira e ondulações. A paralisação que resultou na somatória de tempos no final da prova talvez seja até o mais justo, mas é sem graça. Ainda bem que não é mais assim, mas tornou histórico o fato do primeiro na pista não ser o vencedor. Entretanto, gosto muito desta época da Fórmula 1 com carros lindos, muitos motores entre turbos e aspirados, sem precisarmos de táticas de pneus, asas móveis. Resumo, uma Fórmula 1 muito mais pura e natural, por isso relevo certas falhas. Foi muito legal ver a festa da equipe Lola com o 6º lugar, 1 ponto do Felipe Alliot com um carro aspirado. Naquela época era uma batalha até para classificar. Mesmo com menos recursos, sem repórter de pista, Galvão e Reginaldo iam bem melhor, informavam mais e acertavam mais. O Galvão disse na corrida: o Mansell está numa posição excelente. Isso quando estava longe pacas do Butsen e Berger. E detalhe, a Globo passou a corrida toda, mesmo tendo jogos da Copa União e mesmo tendo atraso devido ao acidente. Outros tempos. E detalhe da transmissão. Essa eu vou falar, vou até fazer um parênteses aqui, eu vou colocar porque vai falar pro Fábio Campos e pro Santa Rosa, então vamos ver se eles vão ouvir o programa. Além do jeans US Top, que Fábio Campos deve ter usado no show do Paul McCartney, foi o anúncio da série A Gata e o Rato na Globo. Essa é para os mais velhos. Santa Rosa vai cantar o tema desta série, como cantou Meu Bem, Meu Mal no passado? E ele termina Ainda com bem que ele não tá aqui, né? Pois é, mas eu tô curiosa pra saber se o Fábio Campos usou os jeans US Top, né? Que é bem contemporâneo. E antes de passar pra você explicar o On Fire do Galvão Bueno, os patrocinadores dessa prova eram Davene, Nescafé, US Top, que já apareceu em outros programas, né? Com as corridas clássicas, Panasonic e os Postos Esso. Então, Diogo, fale sobre Galvão Bueno, transmissão ou né, falta dela. E aquele áudio que parecia mais de um radinho de pilha do que de uma televisão. Pela tecnologia da época, a qualidade de imagem e de áudio era horrível, né? Não dava pra descrever qual carro tava na frente. Eu ia confiando no que o narrador tava falando. Depois eu fui ver imagens da prova e é incrível como nas câmeras você tem uma câmera fotográfica, né? Tem uma qualidade maior e tudo mais, mas
por vídeo era muito, muito complicado, mas além dessas limitações técnicas normais, sobre a transmissão em si, claro que era limitada, é mais ou menos aquelas provas que a transmissão não é da Globo, nem da Fórmula 1, era de uma TV específica do local, né, no caso a TV mexicana, então xingamentos rolaram à vontade, como já aconteceram em outros milhões de vezes. A minha expressão, o Galvão on fire, foi pelo momento em que o Ayrton Senna abandona, com quase 10 voltas, você falou 9 voltas indo pro final, porque ele tem um problema, se não... Aqui tá, na nossa informação fala clutch, né, da marcha ali. Porém, é estranho porque ele fica pedindo pros comissários empurrarem o carro, e os comissários empurram numa má vontade, que eu falei, meu Deus, tá ganhando dia aí, hein? Eles vão empurrando assim, na má vontade, devagarzinho, e o Senna empurra, e eles empurrando, sabe, tipo, sai do carro, abandonou, e o Senna, não, empurra, e eles empurrando na má vontade. E o Galvão, vendo isso, ele se revolta a um ponto extremo. Ele começa a gritar, isso é isso. Foram mal educados, comissários despreparados, nada que funciona bem. Incrível, ele... Chega um ponto que ele fala assim, mal educados. Aí eu não sei se ele fala dos comissários ou da organização, sabe? Tipo assim, trataram mal, são mal educados, a pista não presta, tem muito bump, acidente, comissário mal treinado, não dá. E aí revolta assim num ponto muito extremo. Então foi engraçado ver toda essa revolta dele. Foi algo assim, chamou a atenção. E o Reginaldo Leme, como sempre, vai na onda e também critica, mas ele tenta criticar e não consegue, né? Ele tenta manter o nível de xingamento e não consegue. É complicado, sabe? É o pior xingamento que ele consegue falar. É complicado. Enfim, isso foi muito engraçado, mas até reconhecer o trabalho deles. Afinal de contas, eu sou muito crítico. Já era e sou, e vou ser pra sempre, se eles continuarem com esse nível de qualidade, mas até pelas dificuldades logísticas, né, de você ir lá e você ter que fazer tudo aquilo funcionar, sabe, com pouquíssimas informações. Eles eram bem guerreiros e conseguiam fazer até uma transmissão. Se você tirar o lado Pacheco, que extrapolava limites, extrapola até hoje, mas naquela época ainda mais, a transmissão não é de má qualidade, não é de má qualidade, até porque você não tinha tanto espaço para entrevista e tudo mais, né? Então meio que todo mundo era nivelado. Hoje em dia você tem uma série de recursos que a Globo parou no tempo enquanto as outras estão trabalhando, mas naquela época era todo mundo meio que nivelado em termos de tecnologia. Então eles faziam uma boa transmissão. Porque realmente a tecnologia da época que limitava o conjunto inteiro muito. Eu só fiquei na dúvida em como eles fizeram com relação à parada do meio de prova, né? Porque teve uma parada, só que onde a gente assistiu, né, no YouTube, não tinha Cortou, né? Cortou. Eu tô até tentando, não sei se você tem aí o nome do canal que a gente assistiu, porque a gente assiste várias vezes corrida nesse canal e eu gosto de dar os créditos pra esse cara. Isso, esse cara fez um trabalho muito bom, e é bom falar pra dar os méritos pra ele, pelo trabalho que ele faz, que dá certo, é difícil de fazer e ele consegue fazer muito bem. E ele faz os cortes certinhos, porque tem momentos, por exemplo, que no meio da corrida eles mostram os gols da Copa União, né? Vamos ver como foi Corinthians e Internacional. Aí entra lá os gols da Copa União, e aí ele corta, aí na parada também eles cortam. Eu até fiquei na dúvida, eu confesso que eu não lembro. Eu fiquei pensando assim, poxa, no final da corrida já, a corrida estava programada para acontecer certinha e depois tinha a famosa Copa União, ou por conta do atraso no meio de corrida, a corrida alongou demais, tipo, sei lá, Canadá 2011, e por conta disso comeu o espaço do que ia ser a transmissão da Copa União, e por isso que eles estão mostrando os gols, e aí depois mostram os resultados, assim, né, no gráficozinho passando embaixo. Ficou nessa dúvida, mas tinha tudo isso, né? Até o ouvinte citou, tinha comercial, tinha gol da Copa União no meio, tinha narração de gol, tinha interrupção. Não sei se eles transmitiram, ficaram lá enquanto estava tendo essa interrupção ou não. Enfim, é bem diferente, né, dos padrões hoje que a gente tem hoje. É o que a gente, não é nem hoje, até nos anos 90. Se você comparar isso aí, que é 87, porque que você tinha ali 96, 97, que nós já fizemos diversas provas históricas aqui, corridas clássicas de 96, 97, 98,
poxa, são quase 10 anos diferentes entre essa prova e aquelas que nós fizemos, e em termos de transmissão mudou muita coisa. Graças a Deus, né, que mudou muita coisa, porque, nossa senhora, tava difícil essa corrida. E você mencionou aí do desespero da transmissão, falando um pouquinho sobre o Senna. E no site dele mesmo, né, oficial, tem praticamente um pequeno relato aí das corridas dele. E essa de 87, ele dá uma declaração e confirma o que aconteceu com ele. Então ele fala que teve problemas na embreagem e quando precisou trocar de marcha em uma das curvas, travou as rodas traseiras e acabou rodando. Então, porque de 87 e dessa prova especificamente é um pouco difícil a gente achar as informações, né? Porque não tinha tantos detalhes da época. Então é até bacana esse trabalho também que tem no site oficial do Senna pra gente ter aí uma ideia do que aconteceu, um pouquinho mais de detalhes, né? Não tá tão fácil, mas a gente acaba tentando aqui trazer as informações. E sobre Galvão Bueno, é sempre uma diversão, né? Sério, eu dou muita risada com Galvão. Mas eu acho que nessa época ele e o Reginaldo ainda iam muito bem, né? Eles ainda tinham aquela vontade de transmitir, ainda estavam naquela empolgação, né? Muito diferente dos dias de hoje que a gente vê. E não só por idade também, mas por um pouco, sabe? Faço isso há 40 anos, meio que não aguento mais, mas tô aqui porque é uma tradição. Então é um pouco complicado isso, fica até um pouco sem graça, né? E eles não largam o osso, aí não vem gente nova, enfim, essas discussões que a gente sempre tem aqui também, né? Mas além dessa Copa União maravilhosa, que eu não tinha nem ideia que existia, né? Grande fã de futebol que sou, a gente tinha os Trapalhões em horário nobre. Então a chamada era Os Trapalhões, hoje, às 7 da noite. Então, além da gente ter o slogan, né, da Globo que falava de Fórmula 1, a gente tinha também essa questão de outros programas, né, serem os principais da grade deles. E comentários de Galvão falando sobre Ayrton Senna. Então, que ele falava: se você torce pro Senna, tem que torcer pro Mansell quebrar. É isso aí, tem que torcer pra ter problema. É isso mesmo. É muito sensacional. E aí ele fala também: a gente traz a informação e você torce na hora correta. Eu fiquei pensando, e tem hora correta pra gente torcer? Eu não entendi muito bem. Era um público muito virgem ainda, né? O pessoal ainda tava se ambientando, né? Tentando saber o que era um pouco esse universo. Já tinha passado a época do Fittipaldi, mas ainda não tinha um piloto, né? Como o Senna foi para as pessoas, de realmente chamar as multidões e tudo mais. Então eles já estavam tentando um pouco criar esse mito, né? Já tava aí no início. Tava no início. O Piquet, ele já tinha, eu acho que 2 títulos e tava indo pro terceiro. Só que o Piquet, ele não tem aquele... Não tem um carisma, né? Exato. É o Piquet. Ele não chama assim, e quando... Isso até em número de audiência e tudo mais, gente. Eu já li diversos livros sobre isso. Quando o Senna chega, até com o Senna não entregando... até com o Piquet entregando títulos e o Senna entregando uma vitória ou outra por temporada, mesmo assim o Senna era mais popular, né? O carisma e a maneira como a transmissão também era levada pra ele, isso fazia muita diferença e fez pros anos seguintes pra audiência. Então, talvez o Piquet não tinha toda aquela questão em cima dele ainda. Tanto é que até essa corrida a transmissão tava gritando que o Senna ainda tinha chance de ser campeão. Chance, sei lá, 0,1%, mas gritava: tem campeão, agora o campeonato acabou de vez, que é quando ele abandona. Mas, poxa, agora, meu filho? A gente, assim, né, quem entende um pouquinho, já sabia que tinha acabado, né, mas tinha aquele lance de querer dar esperança pro torcedor que tava ali assistindo, sem entender patavinas do que era a competição. Então a gente deixa aí nesse imaginário, né, essa questão toda. E o Piquet, eu acho até que se fosse atualmente, ele teria até mais fãs do que naquela época, porque eu acredito que naquela década os pilotos que tinham mais essa postura certinha, menino corretinho, e o apoio da emissora ainda, nossa, catapultava, né? E o Piquet com aquele jeito dele despojadão, de mandar repórter para aquele lugar, de não estar meio nem aí pra nada, não chamava, né? Ficava meio como bad boy, e não era o perfil que as pessoas curtiam. E acho que hoje em dia, com redes sociais e tudo mais, você imagina o Piquet aprontando e colocando lá no Twitter, por exemplo: olha, o Mansell foi no banheiro e eu roubei o papel higiênico, hahaha. E ele fazia isso mesmo, né? E ele pior que ele fazia isso, de verdade.
É só você ver que o Raikkonen hoje ainda é um dos pilotos mais populares. Como eu não sei, isso é um negócio que ninguém nunca me explicou, eu acho que nunca vai conseguir, mas ainda é um dos pilotos mais populares, por ter uma cara fechada, Por sabe? ter a mesma expressão pra tudo. Por ter a mesma expressão pra tudo e não esboçar nenhuma reação e falar o inglês que... Eu não sou nenhum PhD não, mas o cara... Ele fala pra dentro. Ele fala pra dentro, eu não entendo. Às vezes eu boto o vídeo mais lento pra conseguir entender o inglês que ele fala. Eu entendo o inglês do Vettel. O Vettel nem vale porque o Vettel ele até fala bem. Que é difícil. O do Button, meu Deus, o do Paul de Resta. Agora ele parou mais porque ele tá na Sky Sports. Então ele tem que ser mais limpo. Mas aquele inglês bem de escocês, sabe? O Mark Webber é um inglês que até eu já vi o próprio pessoal da TV americana, da TV inglesa falar assim: poxa, quando o Webber chega e fala muito rápido, eu fico pensando pra entender o que ele falou. Imagina a gente, então, né? Imagina a gente, né? Então, sei lá, é difícil entender. Mas eu acho que seria assim, o apelo seria muito maior hoje, porque... Não, ia ser divertidíssimo e deixa aqui que ele podia, assim, né? Porque tá aí ainda, ele podia... Tem redes sociais, eu sei, mas podia deixar ativa, aprontar umas coisinhas aí, que ia ser divertido. Mas, brincadeiras à parte, tem só mais uma última frase aqui do Galvão, que é muito, muito icônica, que ele fala: o câmera do México tá correndo mais que o carro, só que de marcha ré. Tipo, meio pé da vida, né? Muito pé da vida. Hoje, né, os jovens falam que o Galvão Bueno, além de estar on fire, ele ia estar pistola, né? Ele ia estar muito bravo com a corrida, com tudo que estava acontecendo. Mas, tem algo mais, Diogo? Acho que a gente passou por todos os pontos, né? Nós passamos. Só citar alguns nomes do grid, que é algo que eu adoro fazer sempre que a gente para, porque, por exemplo, acho que até citou, né, o Felipe Alliot marcando o ponto de Lola Ford aspirado, como citou aí o ouvinte, mas você tinha o Jonathan Palmer, que hoje a gente pode dizer que foi o melhor piloto do que o filho, apesar de ter sido um piloto muito limitado. O Yannick Dalmas fazendo a estreia dele na Fórmula 1, acabou, enfim, não dando muita coisa, mas você tinha, por exemplo, Piercarlo Ghinzani, você tinha o Adrian Campos, que até hoje é dono de equipe, da Campos, a famosa Campos. Isso, a famosa equipe Campos da GP2, que depois ia ser pra Fórmula 1, foi vendida, virou HRT, enfim, aquela bagunça toda. Mas você tinha o René Arnoux ainda correndo, agora no Ligier, Thierry Boutsen, Alessandro Nannini. Cara, são muitos nomes. Já citaram aí o Martin Brundle, né? Que é mito total. Mito total. O Galvão até solta um indireta pra ele e fala assim: opa, olha aí, o César abandonou. Que incrível. Que pena, ele conseguiu completar 5 corridas. Parabéns pra ele. Ele fala tipo 5 voltas. Parabéns. Ele é bem irônico assim. E o Christian Denner, tinha até o Pascal Fabre, que já tava no grid, mas que na GS Ford. Pascal, hein? Esse francês, mas que não acabou nem indo pra corrida porque não classificou, mas, poxa, o grid era muito diversificado, é legal ver, assim, é o tipo de corrida que, se você for começar a ler história de piloto, de equipe, você gasta um dia, Helena. E metade desse dia você vai ficar caçando as informações, algumas tem mais detalhadas, outras nem tanto, mas, não, eu gostei de ter relembrado. Tem alguns livros muito bons sobre, mas assim, deixa o bolso bem folgado, que você vai ter que pagar um monte pra ter acesso. Então. Infelizmente. E se você é ouvinte, assim, do Café com Velocidade, não tem nem nada combinado, mas eu vou deixar só no ar, assim, né? Tem uma dica que são os anuários que o Reginaldo Leme faz a cada temporada de Fórmula 1, né? Traz tudo o que aconteceu. É muito bacana e, não sei, quem sabe mais pra frente você pode ter um exemplar seu. Até autografado, não sei. Assim, vou deixar no ar, assim, né? O ponto aqui tá me falando que existe essa possibilidade, então eu não posso não contar pras pessoas. O ponto aqui não funciona porque você é a chefe, né? Assim, o meu ponto, a minha cabeça tá me falando, não funciona. Ai, não, o Raposo tá aqui, ó, me passando instruções, ele tá longe, mas ele tá sempre aqui chefiando. Não, brincadeira. Hoje, né, a gente pode fazer o que quiser aqui nesse programa, mas dá pra ter um pouquinho da história da Fórmula 1 aí na sua casa, sem pesar tanto no bolso, então aguarde, né? A gente tá no nosso mês aí de comemoração dos 10 anos do Café com Velocidade. Inclusive semana que vem, hein, gente? Mandem os e-mails e comentários pra gente. E a gente fica por aqui, então, com esse bloco de corridas clássicas sobre o GP do México. Nesse final de semana tem corrida lá, então se
segunda-feira. Olha o vício, né? Segunda-feira nós gravamos, mas na semana que vem a gente vai ter o programa aí indo ao ar com tudo dessa prova. E algumas pessoas podem perguntar, Diogo Gomes, onde está o bloco da Stock Car? Quer contar um pouquinho onde está o bloco da Stock Car? O bloco da Stock Car, ele esbarrou em dificuldades. Deixa eu pensar aqui numa definição bem bonita, assim, bem. Dificuldades logísticas dos integrantes, né, deste certame. Bom, alguns não conseguiram participar, como vocês puderam perceber, e tiveram alguns problemas também para ter acesso às corridas, então acabou ficando um tanto quanto complicado para falar da Stock Car. A gente não ia conseguir falar naquele nosso nível de qualidade, então é melhor não estar lá, né? Melhor não fazer por fazer. Então a gente volta a falar da Stock Car mais pra frente, aí já, enfim, no nosso padrão, devemos citar também essa corrida, enfim, foi mais uma prova, essa foi em Tarumã, né? Com o campeonato aí se afunilando. O que eu posso falar pra vocês é que o Daniel Serra, ele deu uma estendidazinha um pouco mais ali no campeonato, na liderança que ele tinha do campeonato com relação ao Camilo. Então, continua muito apertado o campeonato e eles vão agora para as duas últimas rodadas do ano, né, pra decidir o campeão da Stock Car 2017. Ou seja, vocês podem perceber que o Diogo foi integrante desse podcast que fez a lição de casa, assistiu a categoria e me passou também nos bastidores tudo o que aconteceu. E eu vou correr atrás, né? Não vou dizer literalmente, mas só para fazer analogia aí com a própria corrida, para dar uma olhada. Mas eu sei que vocês iam reclamar, que a gente ia criticar muito a Stock Car, como a gente faz já. Então a gente resolveu poupar um pouquinho vocês, deixar os blocos aí falando um pouco de outras categorias. Mas a gente volta a falar de Stock Car em outras oportunidades. E a gente fica por aqui nessa edição. Então, se você está ouvindo apenas esse bloco, tem outros 2 lá no café.autosfera.com.br para você baixar e ouvir. Um sobre Fórmula 1, o outro sobre a prova incrível da MotoGP. Tem muita discussão bacana lá. Então, a gente fica por aqui. Semana que vem, comemorando aniversário, a gente está de volta. Então, espero vocês. Até lá, um grande abraço e tchau! Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.